Você já parou para pensar se Deus realmente ouve todas as orações ou apenas algumas? Talvez você ore, fale bonito, use as palavras certas, mas, no fundo, sinta que algo não passa do teto. A Bíblia revela que existe uma diferença profunda entre orar apenas com a boca e orar no Espírito. Uma oração pode ser longa e ainda assim vazia. Outra pode ser simples e mover o céu. Hoje, você vai entender por que tantas pessoas oram todos os dias, mas poucas experimentam respostas reais. E mais importante, como aprender a orar do jeito que Deus realmente responde. Quantas orações você já fez que pareceram não passar do teto? Quantas vezes suas palavras subiram aos céus, mas seu coração permaneceu vazio, distante, como se Deus estivesse em silêncio do outro lado? Talvez o problema não esteja em Deus, mas na forma como estamos orando. Amados irmãos e irmãs, há uma verdade que precisa ser dita neste momento. Uma verdade que Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, proclamou com ardor em seus dias e que permanece viva e necessária em nossos tempos. Spurgeon nos ensinou que a oração não é um ritual mecânico, não é uma fórmula mágica de palavras bonitas e bem arranjadas. A oração verdadeira nasce no espírito, brota do íntimo da alma e só então encontra expressão nos lábios. Quando abrimos as Escrituras, encontramos em João capítulo 4, versículo 24, uma declaração solene do próprio Senhor Jesus. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Observe bem essas palavras. Não diz que devemos adorá-lo apenas com palavras eloquentes ou em lugares sagrados. Diz em espírito e em verdade. O que significa orar no espírito? Significa que a oração genuína começa muito antes de suas palavras serem pronunciadas. Ela nasce quando seu coração se quebra diante da majestade de Deus, quando você reconhece sua pequenez e sua total dependência dele. Spurgeon costumava dizer que a oração é o termômetro da alma, é o reflexo verdadeiro do estado espiritual de um homem ou de uma mulher. Muitos de nós fomos ensinados a decorar orações, a repetir frases feitas, a seguir modelos pré-estabelecidos. E embora não haja nada errado em aprender com as orações dos santos que vieram antes de nós, o perigo está em transformar a oração em mera repetição mecânica. Jesus mesmo alertou contra isso em Mateus 6, versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Veja que interessante. Não é o tamanho da sua oração que importa, não é a beleza das suas palavras, não é quantas vezes você repete o mesmo pedido. O que importa é de onde vem essa oração. Ela vem do seu espírito ou apenas da sua língua? Ela nasce de uma comunhão verdadeira com Deus ou é apenas um hábito religioso? Pense comigo por um momento. Você já conversou com alguém que estava fisicamente presente, mas com a mente completamente ausente? Alguém que apenas movia os lábios, mas cujo coração estava distante, ocupado com 1000 outros pensamentos? É exatamente assim que muitas de nossas orações têm sido. Estamos diante de Deus com os lábios, mas nosso espírito está longe, vagando por preocupações, distrações e ansiedades. Charles Spurgeon viveu numa época de grande formalismo religioso, onde as pessoas valorizavam mais a aparência externa do que a realidade interna. E ele pregou incansavelmente contra essa hipocrisia espiritual. Ele dizia que Deus não se impressiona com nossa eloquência, mas se deleita em nossa sinceridade. Não é a gramática perfeita que move o coração de Deus, mas o gemido inexprimível de uma alma sedenta por sua presença. A Bíblia nos mostra em Romanos 8, versículos 26 e 27, algo extraordinário. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Você percebe a profundidade disso? Há momentos em que nem mesmo sabemos como orar, não encontramos as palavras certas, não conseguimos articular o que está acontecendo dentro de nós. Mas quando oramos no Espírito, o próprio Espírito Santo intercede por nós,
traduz nossos gemidos mais profundos numa linguagem que o Pai Celeste compreende perfeitamente. Esta é a diferença entre orar com a língua e orar no Espírito. Quando você ora apenas com a língua, você depende das suas próprias capacidades, do seu vocabulário limitado, da sua compreensão parcial. Mas quando você ora no Espírito, você se conecta com o Divino. Você permite que o Espírito Santo guie suas palavras, seus pensamentos, seus desejos. E aqui está algo que precisa tocar seu coração hoje. Deus não está procurando oradores perfeitos. Ele está procurando corações quebrantados e contritos. Ele não quer suas palavras bonitas, se elas não vierem de um lugar de verdadeira rendição e dependência. O Salmo 51, versículo 17 declara: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, se você tem se perguntado por que suas orações parecem não ser ouvidas, talvez seja a hora de examinar não o que você está dizendo, mas de onde está dizendo. Será que suas orações nascem de um espírito humilde e dependente de Deus? Ou são apenas palavras vazias, pronunciadas por hábito ou obrigação? A oração no Espírito exige algo de nós. Exige que venhamos diante de Deus sem máscaras, sem pretensões, sem tentar impressioná-lo com nossa religiosidade. Exige que sejamos vulneráveis, honestos, reais. E isso pode ser assustador para muitos de nós, porque fomos ensinados a esconder nossas fraquezas, a projetar uma imagem de força e controle. Mas a verdade é que Deus já conhece tudo sobre você. Ele conhece seus pensamentos antes mesmo de você formá-los, conhece suas lutas secretas, seus medos escondidos, suas dúvidas não confessadas. Então, por que continuar fingindo diante dele? Por que não vir com transparência total, permitindo que seu espírito se conecte com o espírito dele? Se você deseja aprofundar ainda mais sua jornada de intimidade com Deus e aprender práticas transformadoras que vão além do que conseguimos cobrir aqui, eu preparei algo especial para você. É o nosso e-book, 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Nele, você encontrará um caminho prático e bíblico para renovar sua comunhão diária com o Senhor. O link está no primeiro comentário fixado. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre dar passos genuínos em direção ao coração de Deus. E se esta mensagem está tocando seu coração, se inscreva no canal para receber mais ensinamentos que vão fortalecer sua fé e transformar sua vida espiritual. Agora precisamos entender algo fundamental. O que impede nossas orações de serem orações no Espírito? O que nos mantém presos a uma religiosidade superficial, onde falamos muito, mas nos conectamos pouco? A resposta pode ser mais simples do que imaginamos, mas também mais dolorosa de enfrentar. O primeiro obstáculo é o orgulho disfarçado de piedade. Quantas vezes chegamos diante de Deus, não para buscar sua face, mas para apresentar nossos méritos? Oramos listando nossas boas obras, nossas conquistas espirituais, como se estivéssemos negociando com o Altíssimo. É como aquele fariseu na parábola de Jesus, em Lucas 18, que orava consigo mesmo dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Ele estava no templo, suas palavras eram dirigidas a Deus, mas seu coração estava cheio de si mesmo. Compare isso com o publicano que nem ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus foi claro ao dizer que este saiu justificado para casa, não aquele. Por quê? Porque a oração do publicano nasceu de um espírito quebrantado, de uma consciência verdadeira de sua condição diante de Deus. Orar no Espírito significa abandonar toda pretensão de autossuficiência. Significa reconhecer que mesmo nossas melhores obras são como trapos de imundícia diante da santidade de Deus, como nos lembra Isaías 64, versículo 6. Quando você compreende isso profundamente, quando essa verdade desce do intelecto para o coração, sua oração muda completamente. Você não vem mais como alguém que merece ser ouvido, mas como alguém que depende completamente da misericórdia divina. O segundo obstáculo é a distração da mente.
Vivemos numa época de estímulos constantes, onde nossa atenção é disputada por 1000 vozes diferentes. Pegamos o telefone para orar e, antes que percebamos, estamos rolando feeds de redes sociais. Ajoelhamos para buscar a Deus e nossa mente já está planejando o dia, revivendo conversas passadas ou projetando preocupações futuras. Mas a oração no Espírito exige presença. Exige que você esteja ali, inteiramente presente naquele momento sagrado de comunhão com o Criador. Davi sabia disso quando escreveu no Salmo 46, versículo 10: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Há poder no aquietar-se, no silenciar o barulho externo e interno, para ouvir a voz suave e delicada do Espírito. Isso não significa que você precisa de um lugar perfeito ou de circunstâncias ideais para orar. Significa que, onde quer que esteja, você escolhe deliberadamente focar seu coração em Deus. É uma decisão consciente de trazer seus pensamentos dispersos de volta à presença dele, quantas vezes for necessário. O terceiro obstáculo, e talvez o mais sutil, é a descrença mascarada de oração. Às vezes, oramos sem realmente esperar que Deus responda. Repetimos pedidos por hábito, mas no fundo do coração já desistimos de crer que algo mudará. É como enviar uma carta sabendo que ela nunca será lida. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7, nos confronta com essa realidade. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Palavras duras, mas necessárias. Orar no Espírito é orar com fé genuína. É crer que Deus não só ouve, mas também responde. É confiar que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, como nos assegura Efésios 3, versículo 20. Essa fé não é uma força de vontade positiva ou pensamento mágico. É uma confiança profunda no caráter de Deus, fundamentada em sua palavra e em suas promessas. Quando você ora no Espírito, você não está tentando convencer Deus de algo. Você está alinhando seu coração com a vontade dele. Você está dizendo, como Jesus no Getsêmani: não seja feita a minha vontade, mas a tua. E essa é uma das orações mais poderosas que existem, porque ela demonstra confiança absoluta na sabedoria e no amor de Deus. Pense nisto. Se Deus é seu Pai Celestial, se Ele realmente te ama com amor eterno, se Ele deu seu único filho para morrer por você, será que Ele não ouviria seu clamor? Será que Ele seria indiferente às suas lágrimas? O problema nunca está em Deus não ouvir. O problema está em nós, não orarmos da maneira que Ele estabeleceu que orássemos. Há também o obstáculo do pecado não confessado. A Bíblia é clara em Isaías 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus, não porque Deus deixa de nos amar, mas porque o pecado nos impede de nos aproximarmos dele com confiança. É como tentar ter uma conversa profunda com alguém enquanto há uma ofensa não resolvida entre vocês. As palavras podem ser ditas, mas a conexão verdadeira está bloqueada. Por isso a confissão é tão importante na vida de oração. Não uma confissão superficial, mas um exame honesto do coração diante de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9, nos dá uma promessa maravilhosa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando você vem diante de Deus com transparência, confessando suas falhas e recebendo seu perdão, o caminho está aberto para uma comunhão profunda e verdadeira. Orar no Espírito, portanto, não é uma técnica a ser dominada. É um estilo de vida a ser cultivado. É aprender a viver na presença de Deus de tal maneira que suas orações se tornam extensões naturais dessa comunhão contínua. É como respirar espiritualmente, algo tão essencial e constante que você não precisa pensar muito sobre isso. Simplesmente faz. Agora que entendemos os obstáculos,
precisamos aprender como cultivar uma vida de oração no Espírito. E aqui está uma verdade libertadora. Não se trata de seguir um método rígido, mas de desenvolver um relacionamento vivo e dinâmico com Deus. É sobre transformar a oração de um dever religioso em um prazer espiritual. O primeiro passo é aprender a orar com as Escrituras. A palavra de Deus não é apenas um livro de histórias antigas ou um manual de regras. É viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, como nos diz Hebreus 4, versículo 12. Quando você permite que a palavra penetre sua vida de oração, algo sobrenatural acontece. Suas orações deixam de ser apenas seus pensamentos e desejos expressos a Deus e passam a ser orações moldadas pela própria mente de Deus. Pense em como os salmistas oravam. Eles não inventavam suas próprias teologias ou criavam suas próprias doutrinas. Eles meditavam nas obras de Deus, lembravam-se de suas promessas, declaravam seus atributos. O Salmo 119, o mais longo da Bíblia, é uma meditação extensa sobre a palavra de Deus. Quase cada versículo fala da lei, dos estatutos, dos preceitos do Senhor. Quando você ora as Escrituras, você está orando em alinhamento com a vontade revelada de Deus. Você não está adivinhando o que Ele quer, você está declarando o que Ele já disse. E isso traz uma confiança tremenda à sua vida de oração. Você pode chegar diante do trono da graça com ousadia, não por causa de quem você é, mas por causa do que Deus prometeu em sua palavra. O segundo passo é cultivar a sensibilidade ao Espírito Santo. Jesus prometeu em João 16, versículo 13, que o Espírito da Verdade nos guiaria em toda a verdade. Isso inclui nossa vida de oração. O Espírito Santo quer ensinar você a orar, quer revelar a você as coisas profundas de Deus, quer interceder através de você. Mas sensibilidade ao Espírito não se desenvolve da noite para o dia. É como afinar um instrumento musical ou treinar seu paladar para sabores sutis. Requer tempo, prática e disposição para ouvir. Muitas vezes oramos tanto, falamos tanto, que não deixamos espaço para que Deus fale conosco. A oração verdadeira é uma conversa, não um monólogo. Aprenda a fazer pausas em sua oração. Depois de apresentar seus pedidos, de expressar sua adoração, simplesmente espere em silêncio. Permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Às vezes, ele trará à sua memória um versículo específico. Outras vezes, ele revelará um pecado que precisa ser confessado ou uma área de sua vida que precisa ser rendida. E há momentos em que ele simplesmente enche seu coração com sua paz e presença. O terceiro passo é desenvolver uma vida de gratidão constante. Filipenses 4, versículo 6 nos instrui: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Observe que gratidão não é opcional na oração, é fundamental. Quando você começa suas orações com gratidão, algo muda em seu espírito. Você sai do lugar de reclamação e entra no lugar de reconhecimento. Você deixa de focar apenas no que está faltando e começa a ver tudo o que Deus já providenciou. E essa mudança de perspectiva é essencial para orar no Espírito. A ingratidão endurece o coração. Ela nos torna cegos às bênçãos de Deus e surdos à sua voz. Mas a gratidão abre nossos olhos espirituais para ver a mão de Deus em todas as coisas. Mesmo nas dificuldades, podemos encontrar razões para agradecer, porque sabemos que Deus está operando todas as coisas para o bem daqueles que o amam, conforme Romanos 8, versículo 28. O quarto passo é praticar a oração intercessória. Uma das marcas da oração no Espírito é que ela não é egoísta. Sim, você pode e deve trazer suas necessidades pessoais diante de Deus. Mas quando você ora no Espírito, seu coração se expande para incluir as necessidades dos outros. Você começa a sentir o peso das lutas alheias, a se importar com as situações que afetam seus irmãos e irmãs em Cristo. Paulo constantemente intercedia pelas igrejas. Ele não apenas pregava para elas, mas também orava fervorosamente por elas. Em Efésios 3, versículos 14 a 19, vemos uma das suas orações mais profundas e abrangentes. Ele ora para que sejam fortalecidos no homem interior, para que Cristo habite em seus corações,
para que compreendam o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Quando você intercede pelos outros, você está participando do ministério sacerdotal de Cristo. Você está ficando na brecha, como Moisés fez por Israel, como Jesus faz por nós continuamente. E essa intercessão não só abençoa aqueles por quem você ora, mas também transforma você. Ela quebra o egoísmo, cultiva a compaixão e amplia sua visão do reino de Deus. O quinto passo é perseverar na oração, mesmo quando não vê resultados imediatos. Jesus ensinou sobre persistência na oração através da parábola da viúva importuna em Lucas 18. Aquela mulher não desistiu mesmo quando o juiz inicialmente a ignorou. Ela continuou voltando, continuou pedindo, até que obteve justiça. Se até um juiz injusto responde à persistência, quanto mais nosso Pai Celestial responderá aos clamores de seus filhos. A questão não é se Deus vai responder, mas quando e como. E enquanto esperamos, continuamos orando, não porque Deus precisa ser convencido, mas porque nós precisamos ser transformados através do processo. A espera na oração desenvolve paciência, fortalece fé e purifica motivos. Às vezes, Deus atrasa a resposta porque ainda não estamos prontos para recebê-la. Outras vezes, Ele está preparando algo muito melhor do que pedimos. E há ocasiões em que a própria jornada de oração é mais importante que a resposta específica, porque nela aprendemos a confiar mais profundamente em Deus. Orar no Espírito, portanto, é muito mais do que uma técnica de oração. É uma jornada de transformação contínua, onde cada dia você aprende um pouco mais sobre quem Deus é e sobre quem você é nele. É um caminho que exige disciplina, mas que traz recompensas eternas. Precisamos agora falar sobre algo que muitos evitam, mas que é absolutamente crucial para entender a oração no Espírito. A batalha espiritual que envolve nossa vida de oração. Porque quando você decide orar verdadeiramente, quando seu espírito começa a se conectar com o Espírito de Deus, você não está apenas entrando num momento de tranquilidade religiosa. Você está entrando numa arena de guerra espiritual. Paulo deixa isso cristalino em Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A oração não é um passatempo inofensivo. É uma arma poderosa na batalha espiritual, e o inimigo das nossas almas sabe disso muito bem. Por isso, ele fará de tudo para interromper, distrair ou desencorajar você de orar. Quando você se ajoelha para buscar a Deus, de repente 1000 pensamentos urgentes invadem sua mente. Quando você separa um tempo para estar com o Senhor, surgem interrupções inesperadas. Quando você começa a desenvolver disciplina na oração, vêm as dúvidas, os desânimos, a sensação de que suas orações não fazem diferença. Mas aqui está a verdade que você precisa gravar em seu coração. Se o inimigo está lutando tanto contra suas orações, é porque elas são poderosas. Se ele está tentando tanto impedir que você ore, é porque sua oração representa uma ameaça real ao reino das trevas. Tiago 5, versículo 16 declara: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quando você ora no Espírito, você não está apenas expressando desejos pessoais. Você está liberando o poder de Deus sobre situações, declarando sua soberania sobre circunstâncias, abrindo portas no mundo espiritual que estavam fechadas. Cada oração sincera e fundamentada na vontade de Deus é como uma bomba espiritual sendo lançada contra as fortalezas do inimigo. Pense na história de Daniel. Quando ele orou, um anjo foi imediatamente enviado com a resposta. Mas esse anjo foi impedido por 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia, uma entidade demoníaca que governava aquela região. Foi necessária a intervenção de Miguel, um dos principais anjos de Deus, para que a resposta finalmente chegasse a Daniel. Tudo isso está registrado em Daniel 10. O que isso nos ensina? Que nossas orações movem o céu mesmo quando não vemos resultados imediatos. Que há batalhas acontecendo no reino espiritual que nossos olhos físicos não podem ver. Que a demora na resposta não significa que Deus não ouviu ou não se importa.
Significa que há uma guerra sendo travada, e nossa persistência na oração é parte vital dessa batalha. Outro aspecto crítico da oração no Espírito é o jejum. Jesus não disse se jejuardes, mas quando jejuardes, em Mateus 6, versículo 16. Ele esperava que seus discípulos jejuassem, e quando os discípulos não conseguiram expulsar certo demônio, Jesus explicou em Mateus 17, versículo 21, que aquela espécie só sai com oração e jejum. O jejum não é uma forma de manipular Deus ou de ganhar méritos diante dele. É uma maneira de disciplinar a carne, de quebrar o poder dos apetites naturais e de criar espaço maior para as realidades espirituais. Quando você jejua, você está dizendo ao seu corpo que o espiritual é mais importante que o físico. Você está afinando sua sensibilidade às coisas de Deus. Combine jejum com oração e você terá uma combinação tremendamente poderosa. Sua mente fica mais clara, seu espírito mais sensível, sua determinação mais forte. As coisas que pareciam impossíveis começam a se mover. Muralhas que pareciam intransponíveis começam a cair. E você experimenta avanços espirituais que de outra forma não experimentaria. Mas é importante entender que orar no Espírito também significa orar de acordo com a vontade de Deus, mesmo quando essa vontade contradiz nossos desejos imediatos. Jesus, no Getsêmani, nos deu o exemplo supremo disso. Ele orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua, como registrado em Lucas 22, versículo 42. Essa é uma das orações mais difíceis de fazer, especialmente quando estamos enfrentando o sofrimento, quando as circunstâncias são dolorosas, quando o caminho à frente parece sombrio. Nossa natureza humana quer evitar a dor, buscar o conforto, escolher o caminho mais fácil. Mas orar no Espírito significa confiar que Deus vê o que não vemos, sabe o que não sabemos, e está operando um propósito eterno que vai além da nossa compreensão momentânea. Isso não significa resignação passiva ou fatalismo religioso. Significa luta ativa em oração, mas sempre dentro dos limites da submissão à vontade soberana de Deus. Significa interceder fervorosamente, mas com o coração aberto para aceitar a resposta de Deus, seja ela qual for. Significa confiar que mesmo quando Deus diz não a algo que pedimos, Ele está dizendo sim a algo muito maior. Há também o aspecto comunitário da oração no Espírito. Jesus disse em Mateus 18, versículo 19, Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Há poder na oração corporativa, quando corações unidos se juntam em um só propósito diante de Deus. Quando a igreja primitiva orou unida em Atos 4, o lugar tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. Quando a igreja orou pela libertação de Pedro em Atos 12, um anjo foi enviado para tirá-lo da prisão. A oração comunitária não é apenas a soma de orações individuais, é uma força multiplicada, um poder combinado que move montanhas. Por isso é tão importante você não apenas cultivar sua vida pessoal de oração, mas também se juntar com outros crentes para orar. Encontre um grupo de oração. Participe dos momentos de intercessão em sua igreja. Reúna-se com irmãos em Cristo para buscar juntos a face de Deus. Quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, Ele prometeu estar no meio deles. Orar no Espírito, portanto, é entrar numa dimensão de realidade espiritual, onde o impossível se torna possível, onde fortalezas são derrubadas, onde vidas são transformadas e onde o reino de Deus avança poderosamente. Então, amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta jornada, mas o convite permanece aberto para você. A pergunta que iniciou nossa conversa ainda ecoa: será que Deus ouve sua oração? Agora você sabe a resposta. Sim, Ele ouve. Mas Ele ouve de maneira especial quando você ora no Espírito, quando suas palavras nascem de um coração quebrantado, rendido e dependente dEle. Não permita que suas orações sejam apenas rituais vazios ou repetições mecânicas. Busque a Deus com todo o seu ser, com sinceridade, com fé, com perseverança. Deixe que o Espírito Santo guie cada palavra, cada pensamento,
cada suspiro, e você verá como sua vida de oração será transformada, como suas orações ganharão poder e como você experimentará a presença de Deus de maneira mais profunda e real. Se você deseja continuar crescendo em intimidade com Deus, não deixe de conferir nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus, disponível no link do primeiro comentário fixado. Será uma bênção para a sua jornada espiritual. Muito obrigado por ter assistido até o final. Sua presença aqui é valiosa. Se este vídeo tocou seu coração, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que também precisa ouvir esta mensagem. Deixe nos comentários como Deus tem falado com você através da oração. E continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Que Deus abençoe ricamente sua vida de oração. Até breve.